que estamos fazendo o estudo do Livro dos Espíritos. Nós já falamos sobre a introdução, falamos sobre os prolegômenos, que é uma introdução longa, uma introdução científica, sendo que a introdução, a própria introdução, foi trazida pelo codificador Allan Kardec, e os prolegômenos por aquela pleiade de espíritos que assinaram os prolegômenos. E assim nós passamos então vamos voltar só um pouquinho aqui, é a primeira edição, só vou acender essas outras lâmpadas, porque parece que está escuro ainda, né? A primeira edição, em 18 de abril de 1857, ela tinha 501 perguntas. Na edição sucessiva, que vieram com 1019 perguntas. Aqui é o original, escrito em francês, porque o livro foi recebido na França, portanto, escrito em francês. Seguindo, por favor. Isso aí nós já vimos. É só porque uma pessoa nos solicitou que voltasse um pouquinho, porque ela queria copiar isso aí. Então, aqui o Livro dos Espíritos, vamos lendo ali, por favor. Livro dos Espíritos, primeiro da codificação, editado em 1857. Contém 1019 perguntas, sendo que as de números 1 a 75 são desdobradas em A Gênese, números 76 a 613, Livro dos Médiuns, números 614 a 919, Evangelho segundo o Espiritismo, números 920 a 1019, Céu e Inferno. Então, aqui está dizendo o seguinte, que esses 1019 perguntas, depois ele desdobrou e trouxe a Gênese, o Livro dos Médiuns, e podemos observar que o Livro dos Médiuns é contemplado com maior quantidade de perguntas, das 76 a 613 é o Livro dos Médiuns, ele desdobra depois no Livro dos Médiuns. Além de todas essas perguntas, ele ainda faz um acréscimo, que no caso é o Livro dos Médiuns. E das 614 a 619 é o Evangelho, e por último, da 920 a 1019, o Céu e o Inferno. Ordem cronológica de publicação. O Livro dos Espíritos, lançado em Paris, França, em 18 de abril de 1857. O Livro dos Médiuns, publicado em janeiro de 1861. O Evangelho segundo o Espiritismo, lançado em abril de 1864. O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina, segundo o Espiritismo, publicado em agosto de 1865. E A Gênese, os Milagres e as Predições, segundo o Espiritismo, lançado em janeiro de 1868. As datas mencionadas referem-se, obviamente, à primeira edição de cada livro. Então, a gente está vendo, o prazo foi muito curto, que foi de 1857 a 1868, que ele lançou todos esses livros, são livros de pesquisas, livros de estudo, e além dos livros, ele ainda fez todas as viagens pela Europa, por várias cidades da França, e ainda publicou a Revista Espírita de Paris. Nesse período, ele realizou todo esse trabalho, além das correspondências, que era uma enorme quantidade de correspondência que ele recebia. Livro dos Espíritos. Esta obra monumental, que ainda a quase totalidade da população da Terra não a conhece, infelizmente, contém 1019 questões que abrangeram todos os temas de interesse humano na metade do século XIX. Elas foram formuladas aos espíritos superiores por Allan Kardec. Como acréscimo às 1019 perguntas, foram feitas outras 200, totalizando, portanto, 1.219 questões. Dentre as 1.219 questões, 18 delas foram escritas por Kardec como comentários elucidativos ante os assuntos que eram abordados. Então, a gente está vendo que, além das 1019 perguntas, porque quando a gente estuda o Livro dos Espíritos, a gente vai ver, por exemplo, não estamos dizendo que seja essa a questão, mas a questão 54, pode ter a 54A. Então, é nesse sentido que está falando que houve esses acréscimos também. 1.219 foram as questões.
18 delas foram escritas como comentários. Quem está estudando conosco lá na mansão no sábado, lembra que a gente sempre fala comentário de Kardec, que às vezes os comentários são longos, então é a parte em que ele traz as considerações, os comentários dele a respeito da obra. Allan Kardec também foi o autor da introdução e da conclusão, como também de 191 esclarecimentos inseridos após respostas de questões dadas pelos espíritos superiores. A resposta mais longa dos espíritos é a de número 495 e a mais curta é a 625. Vamos ver se a gente lembra qual que é a 625? Quem lembra? Qual que é o espírito mais perfeito que palmilhou o planeta Terra? É a pergunta. E a resposta é curtinha, fala assim, Jesus, nosso guia e modelo. Então é a 625, não pode esquecer, né, gente? A 625 é essa. E a 495 é a mais extensa, mais longa, né? O Livro dos Espíritos contém os princípios da doutrina espírita. Ele nos esclarece sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade. Os ensinos foram dados por espíritos superiores com o concurso de diversos médiuns. Na obra inaugural da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, o codificador dedicou a terceira parte ao desenvolvimento do tema das leis morais, totalizando 306 questões, quase um terço do total do livro, sobre os ensinos do Cristo, analisadas de uma maneira geral e com base nas orientações da Pleiade do Espírito de Verdade. Portanto, um terço, a terça parte dele é sobre os aspectos morais, as leis morais do Livro dos Espíritos. Há necessidade, então, de Kardec reafirmar isso pelas condições próprias de um planeta de expiação e provas, onde as pessoas precisam de ter mais informações a respeito da ética, da probidade, das condições morais mesmo, que é isso que está falando aí. Poucos anos depois, houve um desdobramento dessa obra com o surgimento do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata do ensino moral do Cristo, ilustrando-o com seus exemplos da vida e suas parábolas. Kardec define este último livro como roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Então, o desdobramento, como a gente já falou anteriormente, o desdobramento do Livro dos Espíritos, nessa terceira parte, 3 partes, um terço, está falando que ele desdobrou no Evangelho segundo o Espiritismo. Existem muitas autoridades eclesiásticas que dizem assim, não, portanto, autoridade eclesiástica quer dizer são da Igreja Católica, e amigos nossos que eles dizem assim, o Espiritismo vingou como vingou no Brasil, porque aqui nós reforçamos muito o estudo do Evangelho. Daí a importância que Kardec trouxe, e aí no final ele fala o seguinte, olha, tanto que é interessante a consideração dele sobre a parte moral, sobre o Evangelho, que é a parte moral. Roteiro infalível para a felicidade vindoura. O levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Então, o roteiro infalível para a felicidade é o Evangelho de Jesus. A gente pode rodar de toda maneira que nós vamos cair no Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho de Jesus é que vai nos falar sobre a misericórdia de Deus, sobre a paternidade de Deus, sobre a evolução do espírito até atingirmos a perfeição. Então, ele nos dá esperança, ele vai falar sobre a reencarnação, e a reencarnação nos remete sempre à esperança. Mas é no capítulo O Cristo Consolador que se estabelece a ampliação da visão sobre o Cristo e da missão do Espiritismo em nossos tempos, no papel de acolhimento, consolo, esclarecimento e orientação de encarnados e de desencarnados. Com essas finalidades, os centros espíritas se caracterizam realmente como postos de apoio e escolas, prioritariamente de natureza espiritual. Interessante o registro de João sobre a colocação do Cristo. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, encontrará a pastagem. Quando ele fala no capítulo O Cristo Consolador, é o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo,
E nesse capítulo 6, nós vamos ver no item 5, que vai falar lá: Espírito, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Então, são essas as duas asas que nos vão levar à plenitude da felicidade: amor e conhecimento. Porque se a gente tiver só uma asa, a gente não vai conseguir um voo maior. Então, a necessidade que a gente tenha o conhecimento de tudo, e em especial, no nosso caso, de doutrina espírita. E os centros espíritas se caracterizam realmente com postos de apoio e escola, prioritariamente de natureza espiritual. O objetivo da casa espírita é o espiritismo. Então, existem muitas outras atividades que foram desenvolvidas pelos espíritas com muita sabedoria. Fizemos escola, no sentido mesmo de ensinar a sociedade como fazer, e hoje existem muitas ações que foram realizadas pelos espíritas e que hoje estão sendo realizadas pelo governo ou por outras instituições. Então, nós ensinamos as pessoas a fazer. O que a gente está querendo dizer com isso? A caridade material. Porque essa caridade material era sazonal, quer dizer, ela é passageira. E se Deus quiser, um dia todas as pessoas terão condições de ter a sua própria subsistência com dignidade. E aí, então, qual seria o trabalho da doutrina espírita? Capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Não é a caridade estritamente de ordem material. Essa caridade de ordem material, diz o Emmanuel, que é enquanto necessária. Então, se não houver necessidade dela, a outra haverá sempre a necessidade, que é a caridade de ordem moral, de ordem existencial, que temos que ter uns para com os outros. E aqui está falando, então, o registro de João, quando ele coloca: eu sou a porta. Vamos ver, então, um desdobramento disso aí, que ficou bastante interessante. Ao apresentar o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec comenta: muitos pontos dos Evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros em geral só são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que faculte se lhes aprenda o verdadeiro sentido. As duas figuras, porta e chave, foram reunidas e comentadas em significativa mensagem do Espírito Emmanuel, concluindo: Jesus, a porta, Kardec, a chave. Livro Opinião Espírita, capítulo 2, Emmanuel, André Luiz, Chico Xavier. Nós vamos passar para um poema belíssimo. E ele está falando, então, que Jesus é a porta e Kardec é a chave que vai abrir o nosso entendimento, a nossa explicação. Porque lá também diz, num determinado momento, que muitos textos da Bíblia são inteligíveis, porque nós não temos a compreensão. Por exemplo, as pessoas pegam o Apocalipse e acham muito difícil. Mas se nós formos lá no Emmanuel, no Caminho da Luz, ele vai nos dar a explicação sobre o Apocalipse. E existem outras obras espíritas também, sempre se reportando a Emmanuel para fazer os comentários a respeito do Apocalipse. Então, tudo que está na Bíblia, tanto o Novo quanto o Velho Testamento, está explicado pela doutrina espírita. Por isso que nós falamos que o Espiritismo restabelece o cristianismo na sua singeleza, na sua simplicidade. Vamos ver o poema, então. Então, aí está o livro Opinião Espírita, Francisco Cândido Xavier, Valdo Vieira, pelo Espírito Emmanuel e André Luiz. Luminosa a coerência entre o Cristo e o apóstolo que lhe restaurou a palavra. Jesus, o mestre. Kardec, o professor. Jesus refere-se a Deus junto da fé sem obras. Kardec fala de Deus rente às obras sem fé. Jesus é combatido desde a primeira hora do Evangelho pelos que se acomodam na sombra. Kardec é impugnado desde o primeiro dia do Espiritismo pelos que fogem da luz. Jesus caminha sem convenções. Kardec age sem preconceitos. Jesus exige coragem de atitudes. Kardec reclama a independência mental. Jesus convida ao amor. Kardec impele a caridade. Jesus consola a multidão. Kardec esclarece o povo. Jesus acorda o sentimento. Kardec desperta a razão. Esse desperta a razão, ele nos remete sempre à fé raciocinada. E ele diz assim: fé raciocinada é aquela que desafia a razão em todas as épocas
e em todos os tempos da humanidade. Então, nós temos que analisar tudo e reter o que é bom. São palavras, inclusive, do apóstolo Paulo. Jesus constrói, Kardec consolida. Jesus revela, Kardec descortina. Jesus propõe, Kardec expõe. Jesus lança as bases do cristianismo entre fenômenos mediúnicos. Kardec recebe os princípios da doutrina espírita através da mediunidade. Jesus afirma que é preciso nascer de novo. Kardec explica a reencarnação. Olha que interessante essas últimas frases, porque quando a gente vê lá no Deuteronômio, que é um livro do Velho Testamento, é o último livro atribuído a Moisés, nesse livro fala que é proibido evocar os mortos. Então, Moisés diz que é proibido evocar os mortos. Ele faz uma ressalva. Ele, Moisés e o irmão dele, Arão, poderiam evocar os mortos. E quando ele faz essa afirmativa, é porque haviam abusos. As pessoas estavam utilizando os meios da profecia, dos magos, porque a palavra médium ainda não existia, então existiam abusos, e evidentemente que poderia também haver o falso Cristo e o falso profeta, que foi assuntos que nós conversamos, falamos a semana toda sobre eles no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quando Jesus se apresenta para as mulheres ali no sepulcro, quando ele fica 40 dias entre os apóstolos, quando ele se manifesta na estrada de Emaús, quando ele se manifesta aos 500 da Galileia, ele estava derrogando a lei de Moisés. Então, essa lei de Moisés foi derrogada pelo próprio Cristo. Por isso é que fala, Jesus lança as bases do cristianismo entre fenômenos mediúnicos, porque foram mesmo fatos muito destacados. O Pentecoste, por exemplo, foram todos os espíritos falando diversas línguas. E quando a gente vai em Atos dos Apóstolos, que é um dos livros do Novo Testamento, a gente vai ver a quantidade de vezes que está falando sobre manifestação de Espírito. É considerado o livro do Espírito Santo. E aí vem Kardec, recebe os princípios da doutrina espírita através da mediunidade, porque se não houvesse a mediunidade, não haveria doutrina espírita. Então, essas manifestações já existiam, segundo os relatos da literatura espírita, antes da codificação. Aqui no Brasil já existiam aquelas mesas, eles já estavam trabalhando. Nos Estados Unidos, 9 anos antes, em 1848, eles já estavam se manifestando, e toda a Europa foi envolvida com as mesas girantes, até que Kardec coloca a codificação. Jesus reporta-se a outras moradas. Kardec menciona outros mundos. Jesus espera que a verdade emancipe os homens, ensina que a justiça atribui a cada um pelas próprias obras e anuncia que o Criador será adorado na terra em espírito. Kardec esculpe na consciência as leis do universo. Em suma, diante do acesso aos mais altos valores da vida, Jesus e Kardec estão perfeitamente conjugados pela sabedoria divina. Jesus a porta, Kardec a chave. Olha, a gente tem que ver que a doutrina espírita é a terceira revelação. A primeira revelação é Moisés com a justiça, a segunda Jesus com o amor, e a terceira Kardec com a verdade. Então, Kardec é a chave que vai nos trazer todas essas elucidações. Por ocasião do centenário dos livros básicos da codificação, Emmanuel escreveu pela psicografia de Francisco Cândido Xavier alguns livros comemorativos. Em obra que homenageia o livro inaugural de Kardec, o autor espiritual apresenta como o primeiro marco da religião dos espíritos em bases de sabedoria e amor, a refletir o Evangelho sob a inspiração de nosso Senhor Jesus Cristo. Cada centenário de livro da codificação, dos 5 livros, Emmanuel com Chico também homenagearam a codificação, e eles escreveram um livro a respeito, homenageando essa codificação. No caso, o Livro dos Espíritos, que aí está falando, a obra homenageia o livro inaugural de Kardec. E esse livro que eles trouxeram
é a religião dos espíritos. Na obra psicografada por Chico Xavier, Seara dos Médiuns, analisa-se a prática mediúnica de acordo com o Novo Testamento, desdobrando assim o Livro dos Médiuns. Também homenagem, Seara de Médiuns. Em Livro da Esperança, Emmanuel opina: diante do centenário do Evangelho segundo o Espiritismo, este livro despretensioso de servidor reconhecido como sendo o livro da esperança. O autor espiritual extravasa sua emoção. Ó Jesus, no luminoso centenário do Evangelho segundo o Espiritismo, em vão tentamos articular diante de Ti a nossa gratidão jubilosa. Obrigado, livro, Senhor. Né? Terceiro livro, né? Por ocasião do centenário de O Céu e o Inferno, o Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, homenageou esta obra do codificador escrevendo Justiça Divina, com o propósito sincero de reafirmar-lhes os conceitos, no serviço interpretativo da palavra libertadora de Allan Kardec. Com base nos itens do livro, Emmanuel tece considerações de orientação para a vida cotidiana. Entre outras, afirma: prevenindo-nos para compreender as realidades da natureza, no grande porvir, ensinou-nos Jesus claramente: o reino de Deus está dentro de vós. Esses livros, gente, são livros que todas as pessoas devem conhecer. Pegar o livro da codificação 5 e depois vir nesses aí, porque são livros que estão desdobrando a codificação da doutrina espírita. Chico Xavier, Emmanuel, desdobram o livro A Gênese em A Caminho da Luz. Aí está a Gênese e A Caminho da Luz, né? As capas. Entre as centenas de livros psicografados por Chico Xavier, Boa Nova se destaca pela essência do conteúdo evangélico sob a ótica espírita. Portanto, reafirmamos: o espiritismo, fundamentado nas obras básicas de Allan Kardec, é a chave interpretativa. E no conjunto da obra de Francisco Cândido Xavier, o exegeta Emmanuel e o espírito Humberto de Campos claramente elucidam a significação do Cristo para nós e do marco que ele representa para a humanidade. É a porta, caminho, verdade e vida, e a luz do mundo. Esse livro Boa Nova, a exemplo do Brasil Coração do Mundo, porque semana passada nós fizemos uma referência, estudamos muito sucintamente o Brasil Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Todos os livros do espírito Humberto de Campos, ou Irmão X, merecem também, toda a obra de Francisco Cândido Xavier merece e deve ser estudada. Inclusive os 5 romances que são trazidos pela psicografia do Chico, de autoria do espírito Emmanuel, porque alguns deles ele vai falar sobre o cristianismo primitivo. No livro, por exemplo, Paulo Estevam, ele está falando sobre o cristianismo primitivo. Capítulo 1. Agora nós vamos começar mesmo o estudo do Livro dos Espíritos. Mas são só 3 perguntas, porque a gente queria fazer essas considerações, porque foram solicitações que nos fizeram. Onde é que a gente acha, como é que a gente consegue equacionar isso, por isso que a gente fez questão de trazer. Primeiro, o que é Deus? Resposta: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ele não perguntou quem é Deus, né? Ele perguntou o que é. Pergunta número 2. O que devemos entender por infinito? Resposta: aquilo que não tem começo nem fim, o desconhecido. Todo o desconhecido é infinito. Pergunta número 3. Poderíamos dizer que Deus é o infinito? Resposta: definição incompleta. Pobreza da linguagem dos homens, insuficiente para definir as coisas que estão além de sua inteligência. Então, Deus é muito maior do que o infinito, né? Porque Ele é o Criador de tudo e de todos. Por isso que quando a gente ora a oração da Ave Maria, e nós aprendemos em outras crenças que é mãe de Deus, Maria Santíssima não pode ser mãe de Deus, porque ela seria, então, superior, maior do que Ele. Ela teria criado Maria Santíssima, mãe de Jesus. Porque aí está certo, porque Jesus também é filho de Deus. Comentário de Kardec. Deus é infinito nas suas perfeições.
mas o finito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa por ela mesma, definir uma coisa ainda não conhecida, por outra que também não o é. Desde os tempos remotos, a criatura humana guarda a intuição da existência de um ser superior, ao qual dá diferentes nomes: Deus, Alá, Jeová, Krishna, Brahma, etc. Os povos primitivos veneravam a divindade nos fenômenos da natureza, fatos que estavam fora do seu controle e do alcance de sua inteligência embrionária. Isso aí está latente. Todos os povos, todas as civilizações, elas têm alguma referência. O sol, a lua, o raio, as estrelas, elas têm alguma referência. E alguns outros já têm o Alá, o Jeová, o Krishna, o Brahma, que são nomes, designações. Se a gente pegar, por exemplo, os índios do Brasil, eles tinham referências da divindade. Se pegarmos todos os índios das civilizações pré-colombianas aqui nas Américas, eles tinham referência da divindade. Se nós formos para o Egito, lá no politeísmo, para a Grécia, para a Índia, por todos os lugares nós vamos ver que isso é intrínseco, as criaturas trazem essa noção, esse princípio da existência de Deus. Com o passar do tempo e o desenvolvimento científico, o homem, pela investigação e pela experiência, passou a compreender melhor o mundo à sua volta, mas a sua ideia sobre Deus continuou obscura e ininteligível. O homem perdeu-se em complicados estudos teológicos, afastando-se cada vez mais das leis naturais que regem o universo. Com o advento do Consolador, uma luz nova brilhou aos olhos humanos. No momento certo, os espíritos superiores lograram desvendar um pouco mais desse insondável mistério que atormenta o cérebro dos mais renomados filósofos. E a doutrina espírita, quando ela fala sobre a justiça divina, que é uma obra de Kardec, que é o Céu e o Inferno, desdobrada por Francisco Cândido Xavier, da justiça divina, que vai falar da não existência de céu de contemplação, de inferno de penas eternas, nos dá um alento, porque nós aprendemos isso. Nas igrejas tradicionais, nós aprendemos que, dependendo da nossa conduta, nós vamos para o inferno eterno. Mas existia também uma maneira da gente se livrar dele. Era através das indulgências. Como é que se conseguia as indulgências? Pelas questões pecuniárias. Quer dizer, tendo dinheiro, eu resolvo a minha situação aí de eternidade. E Kardec está contando para a gente que não existe nada disso. Vamos nascer, morrer, renascer às vezes, evoluir sempre até atingirmos a perfeição. Uma coisa tão lógica, tão racional isso da evolução, da reencarnação, que não tem como a gente duvidar disso. Enquanto algumas religiões mostram Deus como um ser antropomórfico, isto é, dotado das mesmas características psicológicas e físicas que o homem, a afeição de um velho barbudo, de rosto sisudo e olhar acusador sobre as pessoas, o Espiritismo apresenta Deus como a inteligência suprema, a personificação da bondade, da justiça e do amor, que trata a todos como um pai amoroso e enérgico educa seus filhos. Portanto, a história mostra-nos que a ideia sobre Deus sempre foi compatível com o nível intelectual e moral dos povos e de seus legisladores, manifestando-se de acordo com o progresso e a cultura das pessoas. Isso aqui é muito interessante, compatível com o nível intelectual e moral dos povos, porque houve um período em que se imaginava que a pessoa, para ser mais intelectualizada, ser mais culta, ela tinha que abominar a presença de Deus. Isso a gente está vendo, e depois a gente estuda na doutrina espírita, que isso é sinal de atraso espiritual. Então, aquele que realmente é mais evoluído, evidentemente que ele vai crer mais. À medida que o homem evolui, desperta novos níveis de consciência, passando a entender melhor o Criador. A doutrina dos espíritos, codificada por Allan Kardec, muito tem contribuído para a compreensão da divindade. Vamos encerrar com essa prece a Deus. Ela foi trazida de autoria de Eurípides Barçanufo,
lá em Sacramento, em 18 de janeiro de 1914. 1814. Não, é 1914 mesmo. Prece a Deus. Eurípides Barçanufo. Sacramento, 18 de janeiro de 1914. O universo é obra inteligentíssima, obra que transcende a mais genial inteligência humana. E como todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, é forçoso inferir que a do universo é superior a toda inteligência. É a inteligência das inteligências, a causa das causas, a lei das leis, o princípio dos princípios, a razão das razões, a consciência das consciências. É Deus, Deus, nome 1000 vezes santo que Isaac Newton jamais pronunciava sem descobrir-se. É Deus, Deus que vos revelais pela natureza, vossa filha e nossa mãe. Reconheço-vos eu, Senhor, na poesia da criação, na criança que sorri, no ancião que tropeça, no mendigo que implora, na mão que assiste, na mãe que vela, no pai que instrui, no apóstolo que evangeliza. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no amor da esposa, no afeto do filho, na estima da irmã, na justiça do justo, na misericórdia do indulgente, na fé do pio, na esperança dos povos, na inteireza dos íntegros. Deus, reconheço-vos eu, Senhor nuestro, imaginação, talento, do vale, na eloquência do orador, na inspiração do artista, na santidade do moralista, na sabedoria do filósofo, nos fogos do gênio. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na flor dos vergéis, jardins, na relva dos vales, no matiz dos montes, na amplidão dos oceanos, na majestade do firmamento. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, nos lindos antélios, claridade referida pelo sol, no lado oposto a ele, no íris multicolor, nas auroras polares, no argêntio da lua, no brilho do sol, na fulgência das estrelas, no fulgor das constelações. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na formação das nebulosas, na origem dos mundos, na gênese dos sóis, no berço das humanidades, na maravilha, no esplendor, no sublime do infinito. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, com Jesus, quando ora, Pai nosso que estais no céu, ou com os anjos quando cantam, glória a Deus nas alturas, aleluia. Que Jesus nos abençoe, que essa prece de professor Eurípides possamos sair daqui meditando sobre ela, que ele percebe Deus em todas as situações, na criança que sorri, naquele necessitado e em todos os fenômenos da natureza. Com essas considerações, nós passamos à segunda parte do nosso trabalho, lembrando